Terceira parte, Retas Brasil, Rabino Shmuel. Estamos na segunda parte, Tânia do dia 22 de Menachem Av, no meio do capítulo 7 da Epístola Sagrada do Rebbe. A pergunta do capítulo foi: como se aplica sobre Deus que Ele é nossa posição e nossa herança? Será que Ele é fracionado, mas falamos que Ele é indivisível? Então começa a explicar que Deus em si é distinto demais de tudo o que temos aqui embaixo. Santo, bendito seja, quer dizer, o distinto que se torna a bênção das criaturas, quer dizer, ele vem vigorar sobre eles também. Então ele, por si, está santificado, quer dizer, distinto, afastado, diferente, e nós jamais entenderemos e sentiremos ele como ele se sente, por um lado. Por outro lado, ele faz prevalecer a sua vitalidade sobre as criaturas, abençoando eles. Isso que a gente já fala, santo, bendito seja, bendito sobre nós, quer dizer, ele se torna... A palavra Baruch não é só de abençoado, mas de ajoelhado, digamos assim, de Berech, ajoelhado no sentido de que ele se rebaixa para um grau inferior. E aí começa a discorrer sobre isso o Rebbe. Para que possa vigorar sobre nós a sua vitalidade, é necessário grandes reduções, os conhecimentos, condensamentos, enfim, processamento. Deus podia ter feito de uma só vez, porque Ele é todo poderoso, mas Ele quis que fosse feito de forma gradativa, quer dizer, que o homem depois pode meditar, grau após grau, e começar a entender um pouco como chegou da infinitude absoluta para uma coisa tão definida como o nosso mundo, onde parece que as dimensões limitadas são algo concreto, e o abstrato não parece concreto, então precisa ir descascando aos poucos. Talvez seja por isso que Hashem fez, um dos motivos, pelo menos, que ajuda a pessoa a entender a grandeza de Deus, é o fato de ter criado a partir de um processamento em várias fases, não de uma só vez. Que seria, então, difícil da pessoa se conectar. Claro que a gente podia ter feito diferente, também podia superar essa dificuldade, mas aí a pessoa não seria a mesma pessoa, seria diferente. Faz parte do nosso jeito de ser, da nossa origem. A nossa origem é uma descida de grau em cadeia, e não de uma vez. E essa radiação, esse efeito, chama aqui de raio de luz, mas luz quer dizer efeito. O efeito de existência que vai se limitando. Vai se delimitando, vai se escurecendo, vai se definindo, cada vez mais definido. Menos abstrato, menos possibilidades ativas. Ficam bloqueadas várias possibilidades e fica aberto só aquelas poucas que restaram para nós. Assim a coisa fica bem definida, não indefinida com infinitas opções de ser, e sim só essas opções que o Eterno elegeu que existam, que tenham vida, que sejam experimentadas pela criatura. Então, eis que essa radiação e efeito, apesar que no início, na origem, se expande o efeito luminoso, digamos, o efeito vital, de uma forma ilimitada, fazendo a vida de mundos, quer dizer, experiências e patamares que são ocultos de nós, mundos ocultos de nós, e patamares ocultos de nós, nossa consciência, infinitos patamares ocultos. Como diz no Idra Rabbah, parte do Zohar, apesar disso, de Deus poder criar infinitos mundos, infinitas experiências diferentes, apesar disso, quando ela se condensa múltiplas vezes para criar um mundo inferior, o que faz as criaturas do mundo da criação, da formação e da ação, que são as últimas 3 etapas, nós somos a última dessas 3, somos os feitos. Não só criar, a inteligência é criada, a parte emocional é considerada que ela é formatada, e os objetos onde vigora essas mentalizações e emoções são feitos. Se divide de modo geral para o número específico de 613 fragmentos.
isso combina com os 613 mandamentos da Torá, que são 613 tipos de sensibilidades, tipo de efeitos da luz divina infinita, efeitos que poderão afetar, iluminar e sensibilizar a alma do homem. E a alma do homem tem 613 interfaces para receber 613 efeitos. E essas interfaces espirituais vigoram em 613 partes físicas do corpo. 248 são denominados órgãos, que divide o corpo em 248 partes. E 365 nervos ou veias e artérias, enfim, vasos sanguíneos. 248 mais 365 totaliza 613. Então, entre órgãos e vasos sanguíneos temos esse número. Então, nossos órgãos e vasos são veículos para 613 interfaces da alma, que recebem 613 efeitos divinos que fazem sensibilidade, para sentir o Criador, para se relacionar com Ele. A gente não nasce com o efeito feito, nascemos com ele em potencial de agir em nós, e ao fazer a mitzvah, ele entra em ação, e nos sensibiliza, e nos eleva, e nos conduz para onde o Eterno queria que nós fôssemos conduzidos. Que para essa finalidade, para que seja realizada a mitzvah, foi criado todo mundo. Esse é o principal motivo que desceu esse feixe de luz, esse efeito, para todas as criaturas, criados, formados e feitos, mentais, emocionais, físicos, objetos, que a finalidade de todos é o homem, como é conhecido. Quer dizer, é considerado que o homem, o ser humano, ele é a criatura perfeita. As criaturas menos capazes que temos, entre inanimados, animais e vegetais, são um exemplo, um espelho, como seria o homem parcialmente capaz. Ele tem essa parte, ele tem a parte inanimada, são partes que o homem soma todos eles juntos dentro dele. No corpo tem a parte inanimada, que pode apodrecer também, mas antes de apodrecer tem um corpo, uma formação física de objeto. E ele cresce, vegetal, e ele vive, animal, e ele sente, entende e se comunica, e serve a Deus, que é a qualidade somente exclusivamente do homem. Então aqui vemos que o feixe de luz divina, por mais que na origem é uma coisa só, todo-poderosa, onipresente, o efeito da vida aqui, ele se torna definido. Isso aqui é um lugar onde vigora uma vontade definida de Deus, que ele deseja que seja assim e não diferente. E essa definição inclui formatação, enumeração de componentes, enumeração de interfaces, enfim, tudo que descrevemos. Diz aqui, esse número, na verdade, já é genérico. 613 são grupos, mas se for analisar com mais detalhe, isso também subdivide por muito mais. Eis que cada lei e lei se divide em muitos componentes infinitos, que são as leis específicas em cada mitzvah, que são inúmeros detalhes. Como diz no Midrash, o elogio para toda aquela infinita. Diz, 60 tratados existem, mas leis são infinitas leis. Quer dizer, podem acontecer infinitas conjunturas na realidade, e em cada uma delas tem uma definição diferente da halakha, da lei. E todas essas definições da lei derivam da vontade suprema de Deus. De mesma forma, na alma do homem, tem 613 times, digamos assim, 613 interfaces para receber 613 efeitos divinos. E cada efeito inclui em si muitos desdobramentos e facetas e possibilidades. E eis que todas as almas do mundo são filhos do Adão, o primeiro homem. Estavam inclusas na alma dele. Então a alma dele é chamada uma alma raiz, uma alma tronco. E ela se dividiu por 613 componentes, pairando num corpo físico onde havia 248 órgãos, 365 vasos sanguíneos.
Então a divisão dele é por esse número, mas no fundo, como ele podia reproduzir sem fim pessoas, e cada um se subdivide por esse número de 613, então a alma dele se dividiu em muitos e muitos, inúmeras centelhas. Centelhas é um apelido. Inúmeras centelhas, inúmeros fragmentos, que são as almas de todo Israel, desde a época dos patriarcas e as tribos, de Abraão, Isaac e Jacó, até a vinda de Mashiach. Então aqui você tem uma fase intermediária que, mesmo antes do Monte Sinai, a partir do momento que Deus fez uma aliança com Abraão, ele se tornou diferente, se tornou um sacerdote e o herdeiro exclusivo da qualidade de Adão como sacerdote de Deus, o servo de Deus. Então tem a parte que Adão deu para todo ser humano, e tem a parte que deu para os que servem a Deus de forma intensa como Adão foi. E isso para nos patriarcas e seus descendentes, até a vinda de Mashiach, e até, inclusive, depois da vinda de Mashiach, que acontecerá a profecia que diz que o número dos filhos de Israel será que nem a areia na beira do mar, que não poderá ser contado por sua grande multidão, por tão numerosos que eles venham a ser. Até aqui o Tânia desse dia 22, já começamos a entender a questão de fracionamento. A energia divina é única, mas quando ela desce para cá, foi a vontade divina que verá para o mundo que tudo aqui é enumerado e detalhado. Até aqui a porção do Tânia desse dia 22. Até mais.